Alexander Whitmore, CEO bilionário que julga pessoas por conquistas, almoça em um café sofisticado onde Emma Collins, barista e estudante brilhante, luta para pagar os estudos. Alexander nunca anota até que um dia a vê contar moedas e escolher um livro de filosofia em vez do almoço. Intrigado, ele a observa. Descobre que ela frequentemente pula refeições para comprar livros ou materiais de estudo, ou para uma aula de alfabetização voluntária em comunidade carente. Alexander fica fascinado pelo sacrifício e paixão por conhecimento de Emma, vendo nela alguém que valoriza a educação por razões muito diferentes das suas. Mas antes de revelarmos o que acontece, se você também se emociona com histórias assim, clique para se inscrever agora e nos ajude a trazer mais contos de coragem e lealdade. Obrigado. E agora, vamos ver o que aconteceu. O aroma do café recém-passado se misturava com o cheiro dos pães quentinhos na pequena padaria do bairro Vila Madalena, em São Paulo. Emma Collins ajustava o avental azul marinho pela 10ª vez naquela manhã, seus dedos tremendo ligeiramente enquanto organizava os croissants na vitrine. Aos 22 anos, ela já carregava nos ombros o peso de responsabilidades que muitos só conheciam na maturidade. "Emma, mesa 4 está pedindo mais café!" gritou seu João, o dono da padaria da cozinha. Ela assentiu, pegando a garrafa térmica com um sorriso que já havia se tornado automático ao longo dos últimos 3 anos trabalhando ali. A jovem se movia com uma graça natural entre as mesas, cumprimentando os clientes regulares com genuína cordialidade. Seus olhos castanhos brilhavam com uma inteligência que contrastava com a simplicidade do uniforme que vestia. Emma tinha aquele tipo de beleza discreta que se revelava aos poucos. Traços delicados, cabelos castanhos, sempre presos em um coque prático, e um sorriso que conseguia iluminar até os dias mais cinzentos de inverno paulistano. O que poucos sabiam era que todas as manhãs, antes de chegar à padaria às 6 horas, Emma já havia estudado por 2 horas. Acordava às 4 da madrugada em sua pequena kitchenette no bairro da Liberdade, que dividia com uma colega de faculdade para conseguir pagar o aluguel. A mesa dobrável ao lado da janela servia como escrivaninha, onde ela se debruçava sobre livros de literatura e filosofia, fazendo anotações cuidadosas à luz de uma luminária antiga que havia comprado em um sebo. Emma estava no 4º semestre do curso de letras na Universidade São Judas, realizando um sonho que parecia impossível para uma garota que cresceu em Cidade Tiradentes, na periferia de São Paulo. Sua mãe, Dona Rosa, trabalhava como diarista e seu pai havia partido quando ela tinha apenas 8 anos, deixando apenas promessas vazias e contas por pagar. "Filha, educação é a única coisa que ninguém pode tirar de você", sempre dizia Dona Rosa, enquanto contava e recontava as moedas no final do mês. Foram essas palavras que ecoavam na mente de Emma todas as vezes que ela pensava em desistir. O dia na padaria seguia seu ritmo habitual até que, por volta das 11 da manhã, um cliente diferente chamou sua atenção. Alexander Whitmore era o tipo de homem que comandava respeito apenas pela forma como entrava em um ambiente. Alto, de ombros largos, vestindo um terno impecavelmente cortado, ele se destacava entre os frequentadores habituais da padaria. Seus cabelos escuros estavam perfeitamente penteados, e ele carregava uma pasta de couro que provavelmente custava mais que o salário mensal de Emma. "Um café expresso duplo, sem açúcar, e um croissant de amêndoas", pediu ele, sem levantar os olhos do celular. Sua voz era firme, acostumada a ser obedecida imediatamente. Emma o serviu com a mesma cortesia que dispensava a todos os clientes, mas notou como ele mal registrou sua presença.
Para Alexander, ela era apenas mais uma funcionária cumprindo seu trabalho. Ele pegou o café, deixou o troco exato sobre o balcão e saiu, já discutindo algo ao telefone sobre aquisições e avaliações de mercado. Nos dias seguintes, Alexander se tornou uma constante. Sempre no mesmo horário. Sempre o mesmo pedido, sempre a mesma indiferença educada. Emma começou a tê-lo como o executivo, categorizando-o mentalmente como mais um cliente rico que via pessoas como ela apenas como prestadoras de serviço. O que Emma não sabia era que Alexander Whitmore era o CEO da EduTech Solutions, uma empresa de tecnologia educacional avaliada em bilhões de reais. Criado em uma família de empresários bem-sucedidos em Higienópolis, ele havia sido educado nas melhores escolas particulares e universidades do exterior. Para Alexander, o mundo era dividido entre vencedores e perdedores, entre aqueles que aproveitavam as oportunidades e aqueles que faziam apenas o mínimo necessário. O verdadeiro desafio de Emma se revelava nos fins de semana. Enquanto a maioria dos seus colegas de faculdade aproveitavam para descansar ou se divertir, ela pegava 2 ônibus até chegar à cidade Tiradentes, onde voluntariamente ensinava alfabetização para adultos no centro comunitário do bairro. Era seu jeito de retribuir a comunidade que a havia ajudado a sonhar além do que parecia possível. Professora Emma, consegui escrever meu nome inteiro, comemorou seu Antônio, um senhor de 60 anos que trabalhava como pedreiro e havia decidido aprender a ler para poder ajudar o neto com as lições de casa. Esses momentos faziam todos os sacrifícios valerem a pena. Emma tinha desenvolvido uma capacidade extraordinária de encontrar alegria nas pequenas vitórias, transformando cada obstáculo em uma oportunidade de crescer. Quando não conseguia comprar todos os livros necessários para as aulas, frequentava sebos e bibliotecas. Quando o dinheiro para o transporte ficava curto no final do mês, caminhava distâncias impossíveis, sempre carregando um livro para aproveitar o tempo. Era uma terça-feira típica quando tudo mudou. Emma estava organizando a pequena estante de livros usados que a padaria mantinha em um canto, uma iniciativa de seu João para arrecadar fundos para uma creche local. Cada livro custava entre 5 e 15 reais, e Emma frequentemente passava longos minutos ali, folheando obras que gostaria de ter, mas que não cabia em seu orçamento apertado. Naquele dia específico, ela havia trazido as últimas moedas que restavam na sua carteira, R$ 16,50. Tinha que escolher, almoçar ou comprar o livro de filosofia contemporânea que havia anotado na semana anterior. Seus dedos tocaram a capa desgastada do livro e ela sentiu aquela familiar pontada no estômago, não de fome física, mas de fome de conhecimento. A decisão foi rápida. Emma pegou o livro, contou cuidadosamente R$ 8 e se dirigiu ao caixa. Com os reais restantes, comprou apenas um café pequeno, o mais barato do cardápio. Mais uma refeição que seria substituída por literatura, mais um dia em que escolheria alimentar a mente em detrimento do corpo. O que Emma não percebeu foi que alguém estava observando. Do outro lado da padaria, Alexander havia testemunhado toda a cena. E pela primeira vez em muito tempo, algo além de números e estratégias corporativas capturou completamente sua atenção. Alexander permaneceu imóvel por alguns segundos, observando Emma se dirigir a uma mesa no canto da padaria, com seu café pequeno e o livro recém-adquirido. Havia algo naquela cena que o intrigava profundamente. Em seus 34 anos de vida, cercado por pessoas que constantemente buscavam impressioná-lo ou obter vantagens, raramente presenciara um ato tão genuíno de sacrifício pessoal em nome do conhecimento. Nos dias seguintes,
Alexander se pegou chegando à padaria alguns minutos mais cedo, observando discretamente os hábitos de Emma. Ela sempre trazia um livro durante as pausas, fazendo anotações nas margens com uma caneta que claramente já havia sido muito usada. Suas expressões mudavam conforme lia, franzindo a testa em concentração, sorrindo levemente quando algo a tocava ou pausando para refletir sobre passagens mais complexas. Uma semana depois do episódio do livro, Alexander decidiu testar sua crescente curiosidade. Aproximou-se do balcão durante um momento menos movimentado e, pela primeira vez, realmente olhou para Emma quando fez seu pedido. "O mesmo de sempre, por favor", disse ele, mas desta vez permaneceu ali, em vez de se afastar imediatamente. Emma levantou os olhos, ligeiramente surpresa com a mudança no comportamento do cliente habitual. "Claro, senhor. Um momento." Enquanto ela preparava o café, Alexander notou o livro aberto ao lado da máquina de expresso. Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. As páginas estavam repletas de anotações cuidadosas, post-its coloridos marcando trechos importantes. "Interessante leitura", comentou ele, acenando para o livro. Emma corou levemente, fechando rapidamente o exemplar. "Desculpe, eu não deveria estar lendo durante o trabalho." "Pelo contrário", Alexander disse, genuinamente curioso. "É raro encontrar alguém lendo Freire por prazer." "Você estuda educação?" "Letras", respondeu Emma hesitante, "mas trabalho com alfabetização de adultos nos fins de semana. Freire é essencial para entender como transformar vidas através da educação." Alexander assentiu lentamente. Havia algo na paixão contida na voz de Emma que ressoava com suas próprias convicções sobre o poder da educação, embora ele nunca as tivesse experimentado de forma tão visceral. "E o que você acha da abordagem dele sobre conscientização crítica?" perguntou, testando o conhecimento dela. Os olhos de Emma se iluminaram. "Acho que ele compreendeu algo fundamental. Que educar não é depositar conhecimento, mas criar possibilidades para a descoberta. Quando ensino seu Antônio a escrever, o próprio nome, não estou apenas ensinando letras. Estou devolvendo a ele um pedaço de identidade que o mundo tentou tirar." Alexander ficou impressionado. Não era apenas o conhecimento teórico que Emma demonstrava, mas a forma como conectava conceitos acadêmicos com experiências reais de transformação humana. Em suas reuniões executivas, raramente ouvia insights tão profundos sobre o verdadeiro impacto da educação. "Você trabalha aqui há muito tempo?" perguntou, genuinamente interessado pela primeira vez em conhecer a história de alguém que considerava apenas mais uma funcionária. 3 anos, Emma respondeu, limpando o balcão nervosamente. "Pago minha faculdade trabalhando aqui. É um bom lugar. Seu João é compreensivo com meus horários de aula." Alexander processou essa informação. Em seu mundo, educação universitária era um direito garantido, não uma luta diária. "E seus pais não podem ajudar com os estudos?" Emma hesitou. "Minha mãe faz o que pode. Ela trabalha como diarista e sempre me incentivou a estudar. Diz que educação é a única herança verdadeira que ela pode me deixar." Algo mudou no olhar de Alexander. Pela primeira vez, ele estava diante de alguém que valorizava a educação, não como privilégio, mas como conquista. Não como direito adquirido, mas como sonho realizado através de sacrifício genuíno. "Seu café está pronto", Emma disse suavemente, interrompendo os pensamentos dele. Alexander pegou a xícara, mas não se afastou. "Emma", disse ele lendo o nome bordado em seu avental, "posso fazer uma pergunta pessoal?" Ela assentiu, embora visivelmente nervosa. "Por que letras? Com sua paixão por educação, por que não pedagogia?" Emma sorriu pela primeira vez na conversa, um sorriso genuíno, que transformou completamente seu rosto.
Porque acredito que literatura é a forma mais poderosa de educação. Quando leio Machado de Assis para meus alunos, não estou apenas ensinando português. Estou mostrando que um menino pobre do Rio de Janeiro do século XIX se tornou o maior escritor brasileiro. Estou provando que origem não determina destino. Alexander ficou em silêncio por um longo momento. Aquela jovem de 22 anos havia acabado de articular algo que ele, com toda a sua educação privilegiada e experiência empresarial, nunca havia conseguido expressar tão claramente: o verdadeiro poder transformador da educação. Preciso ir, disse finalmente, mas sua voz carregava uma gentileza inédita. Obrigado pelo café e pela conversa. Enquanto se dirigia à porta, Alexander parou e se virou. Emma, posso perguntar qual é seu sonho, depois que se formar? Ela não hesitou. Quero abrir uma biblioteca comunitária na cidade de Tiradentes. Um lugar onde crianças como eu possam descobrir que existem mundos além do que conseguem enxergar da janela de casa. Alexander assentiu e saiu. Mas pela primeira vez em anos, sua mente não estava focada em planilhas ou reuniões. Estava pensando em uma jovem que escolhia livros em vez de almoço, que transformava conceitos filosóficos em esperança concreta para uma comunidade esquecida. Naquela noite, em seu apartamento de cobertura em Moema, Alexander se pegou pesquisando sobre a Universidade São Judas, sobre programas de bolsas de estudo, sobre bibliotecas comunitárias em periferias de São Paulo. Pela primeira vez em sua carreira, ele estava considerando usar seus recursos não para gerar mais lucro, mas para gerar impacto real. Emma também não conseguiu parar de pensar na conversa. Havia algo no olhar daquele executivo que a surpreendera, uma curiosidade genuína, um interesse que ia além da cordialidade superficial. Pela primeira vez, alguém de outro mundo havia realmente a escutado. E isso despertou nela uma sensação estranha de possibilidade. Nenhum dos dois sabia que aquela conversa de 15 minutos havia plantado uma semente que mudaria completamente o rumo de suas vidas. Nos dias seguintes à conversa, Alexander encontrou-se fazendo algo completamente fora de seu caráter, pesquisando obsessivamente sobre Emma Collins, não de forma invasiva, mas através de canais legítimos que sua posição lhe permitia acessar. Descobriu que ela estava entre os 5 melhores alunos de seu curso, com notas excepcionais em todas as disciplinas, especialmente em literatura brasileira e filosofia da educação. Mais impressionante ainda eram os relatos dos professores. Emma Collins é uma estudante excepcional. Havia escrito o professor de teoria literária em uma recomendação. Ela possui uma compreensão única da literatura como ferramenta de transformação social, provavelmente devido à sua experiência prática com comunidades carentes. Alexander também descobriu que Emma estava em risco real de abandonar o curso. Suas mensalidades estavam atrasadas e ela havia solicitado um parcelamento especial da dívida. Segundo os registros acadêmicos, ela trabalhava 40 horas semanais para tentar cobrir os custos, além de manter suas atividades voluntárias. Enquanto isso, Emma notou uma mudança sutil no comportamento de Alexander. Ele continuava vindo à padaria no mesmo horário, mas agora sempre encontrava uma forma de iniciar pequenas conversas. Perguntava sobre os livros que ela estava lendo, mostrava curiosidade genuína sobre seu trabalho voluntário e, ocasionalmente, mencionava artigos ou pesquisas sobre educação que havia lido. Vi um estudo interessante sobre bibliotecas comunitárias. Ontem, comentou ele numa quinta-feira, enquanto Emma preparava seu café habitual, sobre como elas podem aumentar significativamente as taxas de alfabetização em comunidades de baixa renda. Emma parou de mexer o café, olhando para ele com surpresa.
Você anda pesquisando sobre bibliotecas comunitárias? Alexander corou, levemente, uma reação que ele mesmo não conseguia explicar. Digamos que nossa conversa me fez pensar sobre algumas coisas. Sua ideia sobre abrir uma biblioteca na cidade Tiradentes é mais do que um sonho romântico. É uma estratégia sólida de impacto social. Você fala como se entendesse do assunto. Emma observou, secando as mãos no avental. Eu trabalho com educação, Alexander admitiu vagamente. Tecnologia educacional. Emma assentiu, mas não pressionou por mais detalhes. Havia aprendido a não fazer muitas perguntas sobre a vida dos clientes, especialmente os que claramente vinham de mundos muito diferentes do seu. A verdadeira virada aconteceu numa sexta-feira chuvosa. Emma chegou ao trabalho visivelmente molhada, seus cabelos pingando apesar do guarda-chuva quebrado que carregava. Alexander notou que ela estava usando sapatos com a sola aparentemente furada, pois deixava pequenas marcas de umidade no chão. Durante a pausa do almoço, ele a observou discretamente dirigir-se à estante de livros usados. Emma ficou parada, por longos minutos diante de um exemplar de Pedagogia da Autonomia, também de Paulo Freire, custando R$ 12. Ela abriu e fechou a carteira várias vezes, claramente fazendo cálculos mentais. Finalmente, Emma pegou o livro e se dirigiu ao caixa. Com o dinheiro restante, comprou apenas um pão francês e um café pequeno. Claramente, seu almoço seria apenas isso. Alexander tomou uma decisão impulsiva. Levantou-se e se aproximou da estante de livros, fingindo procurar por algo específico. Quando Emma voltou para o balcão, ele a chamou. Emma, posso falar com você por um momento? Ela se aproximou ligeiramente nervosa. Alexander raramente a procurava diretamente. Eu tenho uma proposta para você, ele começou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Minha empresa está desenvolvendo novos programas educacionais e precisamos de alguém com experiência prática em educação comunitária para nos ajudar com pesquisas. Emma franziu a testa. Que tipo de pesquisa? Análise de metodologias de ensino para adultos em comunidades de baixa renda, entrevistas com educadores, avaliação de materiais didáticos, esse tipo de coisa. Seria um trabalho part-time que você poderia fazer nos seus horários livres. Eu não tenho experiência em pesquisa corporativa, Emma disse hesitante. Você tem algo mais valioso, experiência real, Alexander respondeu. Você conhece essas comunidades por dentro, sabe o que funciona e o que não funciona na prática, não apenas na teoria. Emma permaneceu em silêncio, processando a oferta. O pagamento seria de R$ 2.000 por mês, Alexander continuou, observando os olhos dela se arregarem. 20 horas semanais, horários flexíveis. Para Emma, aquilo representava quase o dobro do que ganhava na padaria. Seria dinheiro suficiente para colocar as mensalidades da faculdade em dia e ainda ter uma reserva para emergências. Por que eu? Perguntou, finalmente. Alexander hesitou. Como explicar que havia sido inspirado por vê-la escolher livros em vez de comida? Como dizer que suas palavras sobre educação haviam tocado algo em seu coração que ele nem sabia que existia? Porque você entende que educação não é um produto, é uma transformação, disse simplesmente. Isso é exatamente a perspectiva que precisamos. Emma ficou quieta por um longo momento. Parte dela desconfiava da oferta. Parecia boa demais para ser verdade. Outra parte sussurrava que talvez fosse sua chance de fazer diferença em uma escala maior. Eu aceitaria uma proposta, disse finalmente. Posso trabalhar para você, mas com uma condição. Qual? Quero conhecer sua empresa primeiro, entender exatamente que tipo de trabalho vocês fazem, quais são os valores da organização,
Se eu vou ajudar a desenvolver programas educacionais, preciso ter certeza de que eles realmente vão beneficiar as comunidades, não apenas gerar lucro. Alexander sorriu. A primeira expressão genuína de alegria que Emma havia visto em seu rosto. Feito. Que tal visitarmos o escritório amanhã de manhã? Posso pegar você aqui às 9. Emma assentiu, ainda processando a surrealidade da situação. Está bem. Ótimo, Alexander disse, estendendo a mão para ela. Seja bem-vinda. A EduTech Solutions, Emma. Foi só quando ele mencionou o nome da empresa que Emma realmente compreendeu com quem estava falando. EduTech Solutions era uma das maiores empresas de tecnologia educacional do país. E o homem que tomava café na padaria todos os dias era Alexander Whitmore, o CEO bilionário que aparecia ocasionalmente em revistas de negócios. Naquela noite, Emma mal conseguiu dormir. Por um lado, sentia uma excitação quase infantil com a possibilidade de trabalhar em algo que realmente importava. Por outro, uma voz em sua mente a alertava sobre os perigos de mundos tão diferentes colidirem. Alexander também passou a noite acordado, mas por razões completamente distintas. Pela primeira vez em anos, havia tomado uma decisão baseada em impulso emocional em vez de análise racional. E, estranhamente, isso o deixava mais animado do que qualquer aquisição bilionária já havia conseguido. A visita ao escritório da EduTech Solutions havia superado todas as expectativas de Emma. O prédio de vidro espelhado na Vila Olímpia abrigava um ambiente que parecia saído de filmes sobre inovação tecnológica. Espaços abertos, salas de reunião com paredes de vidro e uma energia palpável de criatividade e ambição. Alexander havia apresentado Emma a vários membros da equipe, explicando os projetos em desenvolvimento e como sua experiência prática seria fundamental para dar direcionamento aos programas educacionais. Por 2 semanas, Emma dividiu seu tempo entre a padaria, a faculdade e seu novo trabalho na EduTech. Ela desenvolvia relatórios sobre metodologias de alfabetização, participava de videoconferências com educadores de diferentes regiões do país e contribuía com insights que impressionavam até mesmo os executivos mais experientes da empresa. Alexander ficava cada vez mais fascinado pela perspectiva única que Emma trazia. Enquanto os demais consultores falavam em métricas e escalabilidade, ela falava sobre rostos humanos, sobre Dona Maria, que chorou quando conseguiu ler a primeira receita sozinha, sobre seu Pedro, que finalmente pôde ajudar o neto com a lição de casa. Os números são importantes, Emma disse durante uma reunião sobre expansão de programas. Mas precisamos lembrar que por trás de cada usuário ativo existe uma pessoa transformando sua realidade. Nossa responsabilidade vai além. De entregar conteúdo é sobre criar dignidade. Foi numa segunda-feira que tudo desmoronou. Emma estava organizando seus materiais no pequeno escritório que havia ganhado na EduTech quando ouviu vozes altas vindas da sala de reuniões ao lado. Reconheceu imediatamente a voz de Alexander, mas nunca o havia ouvido naquele tom, frio, calculista, implacável. Os números do último trimestre não mentem, Marcos, Alexander dizia a alguém. Precisamos cortar os programas de baixa rentabilidade e focar nos mercados premium. Educação para classes C e D pode ser socialmente relevante, mas não gera o retorno que nossos investidores esperam. Emma sentiu o estômago se contrair. Mas, senhor, os programas comunitários têm mostrado impacto real, respondeu uma voz que ela reconheceu como sendo de Marcos, o diretor de projetos sociais. Emma Collins trouxe dados impressionantes sobre transformação de comunidades inteiras. Emma é uma consultora competente, mas está sendo romântica demais. Alexander rebateu friamente.
Impacto social é ótimo para marketing, mas no final do dia, somos uma empresa, não uma ONG. Vamos realocar os recursos dos programas comunitários para o desenvolvimento de plataformas educacionais para escolas particulares. É onde está o dinheiro real. Emma encostou-se à parede, sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. As palavras seguintes de Alexander foram ainda mais devastadoras. Quanto a Emma, mantenham o contrato dela por mais 2 meses para terminar. Os relatórios pendentes. Depois disso, podemos dispensá-la. Ela serviu bem ao propósito de nos dar credibilidade no mercado social, mas agora precisamos de pessoas com visão mais comercial. Emma saiu do prédio como uma autômata. Não conseguiu voltar para a padaria nem para a faculdade. Caminhou sem destino pelas ruas da Vila Olímpia, sentindo como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Durante 2 semanas, ela havia acreditado que finalmente encontrara um lugar onde poderia fazer diferença. Real. Havia trabalhado noites adentro, desenvolvendo propostas detalhadas para levar educação de qualidade às comunidades mais necessitadas. Havia sonhado com programas que poderiam mudar vidas como a sua havia sido mudada. E descobriu que tudo não passava de uma fachada. Ela era apenas uma peça de marketing, uma forma de dar credibilidade social aos verdadeiros objetivos comerciais da empresa. Na manhã seguinte, Emma chegou à padaria com olhos inchados de tanto chorar. Seu João notou imediatamente que algo estava errado. "Menina, que cara é essa? Aconteceu alguma coisa?" Emma conseguiu apenas balançar a cabeça, incapaz de explicar como se sentia traída, usada, ingênua. Quando Alexander apareceu para seu café habitual, Emma mal conseguiu olhar para ele. Preparou o pedido mecanicamente, sem a cordialidade que havia desenvolvido nas últimas semanas. "Tudo bem, Emma?" Alexander perguntou, notando a mudança drástica em seu comportamento. Ela finalmente levantou os olhos para ele, e Alexander se assustou com a frieza que encontrou ali. "Está tudo perfeito, Sr. Whitmore", disse ela, enfatizando o tratamento. "É formal. Seu café está pronto." Alexander franziu a testa. "Aconteceu algo no trabalho? Você não apareceu ontem." "Não se preocupe", Emma respondeu com um sorriso amargo. "Tenho certeza de que encontrará alguém com uma visão mais comercial para substituir a romântica que eu sou." O sangue gelou nas veias de Alexander. Ela havia ouvido a conversa. "Emma, você não entende. Eu posso explicar." "Não precisa explicar nada", ela o interrompeu. "Aprendi uma lição valiosa sobre como o mundo real funciona. Sobre como pessoas como eu são apenas instrumentos para pessoas como você se sentirem melhor consigo mesmas." "Isso não é verdade." Alexander tentou se defender, mas sua voz soou fraca até para ele mesmo. "Não é?" Emma deu uma risada sem humor. "Você me contratou para dar credibilidade aos seus projetos sociais. Me fez acreditar que estava fazendo diferença. E quando não precisar mais de mim, vai me descartar como um objeto usado." "Muito conveniente." Alexander abriu a boca para protestar, mas Emma continuou. "Sabe o que mais me machuca? Não é nem o fato de você me usar. É que por um momento eu acreditei que alguém realmente valorizava o que eu tenho a oferecer. Que minha experiência, minha paixão, minha luta significavam alguma coisa além de uma estratégia de marketing." "Emma, por favor, me deixe explicar." "Não há nada para explicar, Sr. Whitmore," ela disse, voltando a limpar o balcão com movimentos bruscos. "Terminarei os relatórios que me contratou para fazer. Depois disso, pode ficar tranquilo. Nunca mais precisará fingir que se importa com o que uma simples garota da periferia tem a dizer sobre educação." Alexander ficou parado por um longo momento, vendo todo o respeito e admiração que havia construído com Emma se despedaçar diante de seus olhos.
Percebeu que havia perdido não apenas uma funcionária competente, mas algo muito mais precioso: a confiança de alguém que havia começado a admirar profundamente. Quando ele finalmente saiu da padaria naquela manhã, levou consigo a amarga certeza de que havia cometido o maior erro de sua carreira e talvez de sua vida. 3 dias se passaram desde a confrontação na padaria e Alexander não conseguia se concentrar em nada. Suas reuniões se arrastavam sem direção. Ele revisava os mesmos relatórios múltiplas vezes, sem absorver o conteúdo e, pela primeira vez em anos, questionava profundamente as decisões que havia tomado. A gota d'água veio numa tarde de quarta-feira, quando Marcos bateu à porta de seu escritório carregando uma pasta volumosa. "Alexander, preciso que você veja isso", disse Marcos, claramente agitado. "São os relatórios finais que Emma entregou ontem." Alexander pegou a pasta com relutância. Havia instruído Marcos a receber os materiais de Emma para evitar outro encontro constrangedor. "O trabalho dela é ainda mais impressionante do que imaginávamos", Marcos continuou. "Ela não apenas documentou metodologias existentes, ela criou um framework completamente novo para a educação comunitária. Olhe aqui." Marcos abriu o primeiro relatório, revelando diagramas detalhados, estudos de caso e propostas de implementação que demonstravam uma compreensão sofisticada tanto dos aspectos pedagógicos quanto da viabilidade econômica dos programas. Ela projetou um modelo que poderia ser autossustentável financeiramente em 2 anos, Marcos explicou, apontando para gráficos e projeções. Usando uma combinação de parcerias público-privadas, microfinanciamento comunitário e tecnologia adaptativa. "É genial." Alexander folheou as páginas, cada vez mais impressionado. Emma havia criado algo que ia muito além do que ele havia solicitado. Era um plano completo para revolucionar a educação em comunidades de baixa renda, mantendo viabilidade comercial sem sacrificar o impacto social. "Há mais", Marcos disse, virando para a última seção do relatório. "Ela incluiu uma proposta para a biblioteca comunitária que mencionou para você. Mas não é apenas uma biblioteca tradicional. É um centro de educação integrada que poderia servir como modelo para todo o país." Alexander parou na página, que mostrava plantas arquitetônicas, cronogramas de implementação e até mesmo estratégias de financiamento para o projeto da Biblioteca de Emma. Ela havia transformado seu sonho pessoal em uma proposta empresarial sólida e inovadora. "Marcos", Alexander disse lentamente, "isso aqui não é trabalho de uma consultora júnior. Isso é trabalho de diretoria estratégica." "Exatamente o que pensei", Marcos concordou. "Alexander, precisamos conversar seriamente sobre manter Emma na equipe. O que ela criou aqui pode transformar completamente nossa abordagem ao mercado educacional." Naquela mesma tarde, Alexander decidiu fazer algo que não fazia há anos. Visitou pessoalmente a cidade de Tiradentes. Queria entender melhor o mundo de onde Emma vinha e talvez encontrar uma forma de reparar o estrago que havia causado. O centro comunitário onde Emma ensinava a alfabetização ficava em um prédio simples, mas bem cuidado. Alexander chegou justamente no horário da aula voluntária de Emma e, através da janela aberta, pode observá-la trabalhando com um grupo de adultos. "Seu Antônio, lembra do que conversamos sobre as letras serem como pequenas histórias?" Emma estava dizendo, sua voz carregada de paciência e carinho. "Cada palavra que você escreve está contando um pedacinho da sua vida." Alexander viu um senhor de cabelos grisalhos se esforçando para escrever algo em uma folha de papel. Quando terminou, seus olhos se encheram de lágrimas. "Consegui escrever 'Obrigado, professora Emma'", o homem disse, sua voz embargada de emoção. Emma se levantou e abraçou o aluno, também emocionada.
Seu Antônio, você acabou de me dar o presente mais bonito que eu poderia receber. Observando aquela cena, Alexander compreendeu finalmente o que havia perdido. Emma não era apenas competente profissionalmente. Ela era genuinamente apaixonada por transformar vidas, e ele havia tratado essa paixão como se fosse uma fraqueza comercial. Após a aula, Alexander esperou do lado de fora até Emma sair. Ela parou bruscamente quando o viu. "O que você está fazendo aqui?" perguntou claramente desconfortável. "Vim entender", Alexander respondeu simplesmente. "Vi sua aula através da janela. Vi o que você faz aqui de verdade." Emma cruzou os braços defensivamente. "E agora que viu, o que pensa? Que sou ainda mais ingênua e romântica do que imaginava. Penso que cometi o maior erro da minha vida profissional", Alexander disse, sua voz carregada de sinceridade. "Emma, li seus relatórios, todos eles. O que você criou não é apenas impressionante, é revolucionário." Emma franziu a testa, não esperando por essa resposta. "Você não apenas entendeu o que pedimos", Alexander continuou. "Você reimaginou completamente como podemos abordar educação comunitária. Seu framework poderia mudar a vida de milhões de pessoas, mantendo sustentabilidade financeira." "Bem, então por que disse que eu era romântica demais? Por que decidiu me dispensar?" Alexander suspirou profundamente. "Porque tenho medo. Medo de admitir que alguém com 1/4 da minha experiência e uma fração dos meus recursos possa ter insights que eu nunca tive. Medo de reconhecer que minha abordagem puramente comercial estava deixando de lado exatamente o que torna a educação realmente transformadora." Emma permaneceu em silêncio, processando suas palavras. "Tenho uma confissão para fazer", Alexander continuou, sua voz ficando mais vulnerável. "Quando te contratei, não foi apenas pelos seus conhecimentos técnicos. Foi porque você me fez lembrar por que entrei na área de educação em primeiro lugar. Antes de me tornar obcecado por lucros e expansão, eu realmente acreditava que educação poderia mudar o mundo." "E deixou de acreditar?" "Não deixei", Alexander admitiu. "Apenas enterrei essa crença sob camadas de pragmatismo empresarial, até te conhecer e perceber que é possível fazer as duas coisas, gerar impacto real e manter viabilidade comercial." Emma o estudou cuidadosamente, procurando sinais de manipulação ou falsidade. Mas havia algo diferente em Alexander, uma vulnerabilidade que ela nunca havia visto antes. "O que você está propondo exatamente?" perguntou finalmente. "Que você volte, não como consultora, mas como diretora de impacto social. Que trabalhemos juntos para implementar suas ideias e que comecemos com sua biblioteca comunitária aqui na cidade de Tiradentes, como projeto piloto para todo o framework que você desenvolveu." Emma sentiu seu coração acelerar, mas forçou-se a manter a cautela. "E se eu voltar, como posso ter certeza de que você não vai mudar de ideia novamente quando os investidores pressionarem por resultados puramente financeiros?" Alexander sorriu pela primeira vez desde que a conversa começara. "Porque dessa vez você vai estar na sala quando essas decisões forem tomadas, como sócia minoritária da EduTech Solutions." Emma arregalou os olhos, sem acreditar no que havia ouvido. Emma ficou em silêncio por longos minutos, processando a oferta de Alexander. Sócia minoritária da EduTech Solutions. Era algo além dos seus sonhos mais audaciosos, mas ao mesmo tempo despertava nela um terror que não conseguia nomear. "Preciso de tempo para pensar", disse finalmente. Alexander assentiu. "Claro, mas Emma, quero que saiba que esta oferta não tem prazo de validade e não é caridade. É reconhecimento do seu valor real." Nas semanas seguintes, Emma se viu dividida entre a oportunidade da vida
e medos profundos que nem sabia que existiam. A possibilidade de trabalhar ao lado de Alexander, implementando suas ideias em escala nacional, era tentadora. Mas havia algo mais complexo acontecendo em seu coração, algo que ela tentava desesperadamente ignorar. Durante os meses trabalhando na EduTech, Emma havia começado a admirar Alexander de uma forma que ia muito além do profissional. Via como ele se iluminava quando discutiam projetos educacionais, como realmente se importava com o impacto das iniciativas, apesar da fachada empresarial. Havia momentos em que os olhares entre eles se prolongavam mais do que o necessário, conversas que se estendiam além do horário comercial, uma química inegável que ambos fingiam não perceber. E era exatamente isso que mais a assustava. Mãe, posso te fazer uma pergunta? Emma disse numa tarde de domingo, enquanto ajudava Dona Rosa a preparar o almoço na pequena cozinha da casa onde crescera. Claro, filha. Você anda meio esquisita ultimamente. Que foi? Emma hesitou. O que você faria se tivesse a chance de mudar de vida completamente, mas isso significasse entrar em um mundo onde não tem certeza se pertence? Dona Rosa parou de descascar batatas e olhou para a filha com atenção. Isso tem a ver com aquele trabalho novo que você não quer falar muito sobre? Emma suspirou. Recebi uma proposta incrível, mas tenho medo de não estar preparada, de me iludir, de se machucar, Dona Rosa completou, com a sabedoria de quem conhecia a filha melhor do que qualquer pessoa. Não é só isso, mãe. É que, e se eu aceitar e depois descobrir que não sou boa o suficiente? E se eu falhar na frente de todo mundo? E se der certo? Dona Rosa interrompeu gentilmente. Emma, desde pequena você sempre teve medo de sonhar alto demais. Lembra quando queria fazer faculdade e ficava dizendo que era impossível? Emma assentiu, se lembrando das noites em que chorava, achando que nunca conseguiria pagar a universidade. Mas você conseguiu, sozinha, trabalhando dobrado, mas conseguiu. Agora aparece uma oportunidade maior e você fica com medo de novo. É diferente, mãe. Desta vez não é só sobre mim, é sobre outras coisas. Dona Rosa sorriu com conhecimento. Ah, agora entendi. Tem alguém envolvido nessa história, não tem? Emma corou violentamente. Mãe. Filha, sua mãe. Não é boba. Você anda com aquela cara de quem está pensando em alguém o tempo todo. E se está com medo de aceitar uma oportunidade profissional, só pode ser porque tem sentimentos envolvidos. Naquela noite, Emma mal conseguiu dormir. Dona Rosa havia acertado em cheio. Ela estava apaixonada por Alexander. E isso complicava tudo de uma forma que não sabia como lidar. Na segunda-feira seguinte, Emma decidiu conversar com a única pessoa que poderia entendê-la, Marcos, que havia se tornado uma espécie de mentor durante seu tempo na EduTech. Marcos, eu posso falar com você sobre a proposta que Alexander me fez? Claro, Emma. O que te preocupa? Emma respirou fundo. Tenho medo de estar entrando em algo que está além das minhas capacidades. Alexander fala em sociedade, em implementar meus projetos nacionalmente. Mas e se eu não conseguir lidar com a pressão? E se eu decepcionar todo mundo? Marcos a observou cuidadosamente. Emma, quer saber o que penso? Acho que você está com medo da coisa errada. Como assim? Você não tem medo de falhar profissionalmente. Você tem medo de se apaixonar perdidamente por um homem que vive em um mundo completamente diferente do seu. Emma sentiu o sangue gelar. Eu não... Emma, trabalho com Alexander há 5 anos. Nunca vi ele se comportar com ninguém da forma como se comporta com você. E você? Bem, você fica vermelha toda vez que ele entra na sala. Emma cobriu o rosto com as mãos.
É tão óbvio assim? Para mim é, mas a questão não é essa. A questão é, você vai deixar o medo de se machucar emocionalmente te impedir de realizar seus sonhos profissionais? Naquela tarde, Emma tomou a decisão mais difícil de sua vida. Ligou para Alexander e pediu para encontrá-lo na padaria, onde tudo havia começado. Alexander, pensei muito sobre sua proposta. Começou assim que ele se sentou. Não posso aceitar. O rosto de Alexander se desfez. Por quê? Se é uma questão de porcentagem da sociedade, podemos negociar. Não é isso. Emma o interrompeu, sentindo lágrimas se formarem em seus olhos. É que não posso trabalhar com você. Emma, se é por causa da nossa discussão anterior, eu já pedi desculpas, reconheci meu erro. Não é por causa da discussão, Emma disse, sua voz se quebrando. É porque estou apaixonada por você. Alexander ficou em silêncio total, seus olhos arregalando. E eu sei que é loucura, Emma continuou rapidamente. Sei que somos de mundos completamente diferentes. Sei que você provavelmente me vê apenas como uma colega talentosa, alguém interessante que saiu da periferia. Mas eu não consigo mais fingir que é só trabalho para mim. Emma, deixa eu terminar, ela pediu, limpando as lágrimas. Se eu aceitar sua proposta, vou passar todos os dias trabalhando, ao seu lado, fingindo que não sinto nada, me torturando cada vez que você sorrir para mim ou quando trabalharmos juntos até tarde. Não consigo fazer isso comigo mesma. Emma se levantou da mesa, pegando sua bolsa. Eu vou terminar a faculdade do jeito que sempre fiz, trabalhando aqui na padaria. Vou continuar meu trabalho voluntário e quem sabe um dia consiga abrir minha biblioteca comunitária sozinha, mesmo que demore mais alguns anos. Emma, espera. Alexander se levantou também, mas ela já estava se dirigindo para a porta. Obrigada por acreditar em mim, Alexander. Mesmo que por pouco tempo. Foi a primeira vez na vida que alguém viu o potencial real no que eu faço. E com isso, Emma saiu da padaria, deixando Alexander sozinho com a devastadora compreensão de que havia perdido não apenas a pessoa mais talentosa que já conhecera, mas também a mulher por quem estava perdidamente apaixonado desde a primeira conversa que tiveram. 3 semanas se passaram desde que Emma rejeitou a proposta de Alexander e ela tentava desesperadamente retomar sua rotina anterior. Acordava às 4 da madrugada para estudar, trabalhava na padaria, frequentava as aulas na universidade e mantinha suas atividades voluntárias nos fins de semana. Mas algo havia mudado irreversivelmente dentro dela. Durante seus meses na EduTech, Emma havia provado para si mesma que podia sonhar maior. Havia criado projetos que poderiam impactar milhões de vidas. Havia trabalhado em um nível estratégico que nunca imaginou ser capaz de alcançar. Voltar à rotina anterior parecia como tentar caber em roupas que haviam ficado pequenas demais. Alexander parou de frequentar a padaria. Emma sentia um aperto no peito toda vez que o horário habitual dele passava sem sua presença. Mas, ao mesmo tempo, sentia alívio por não ter que enfrentar aqueles olhos que a assombravam em todos os seus sonhos. Foi seu João quem primeiro notou a mudança nela. "Menina, você anda meio apagada", comentou numa tarde menos movimentada. "Aquele cliente chique parou de vir e você ficou assim. Aconteceu alguma coisa entre vocês?" "Não aconteceu nada, seu João." Emma mentiu. "Só estou cansada por causa da faculdade." Mas a verdade era que Emma estava lutando contra uma tristeza profunda que não conseguia superar. Havia provado de uma possibilidade de vida que agora parecia inalcançável. E pior ainda, havia se apaixonado por alguém que representava tudo que nunca poderia ter. A situação ficou ainda mais complicada quando Marcos apareceu na padaria numa quinta-feira de manhã. "Emma, precisamos conversar", disse ele, pedindo um café e se sentando em uma mesa no canto.
Marcos, eu já disse para Alexander que não quero mais envolvimento com a empresa. Emma respondeu, servindo o café com mãos que tremiam ligeiramente. Não, vim falar sobre isso. Vim falar sobre Alexander. Emma parou, olhando para ele com uma mistura de curiosidade e apreensão. Ele não está bem, Emma. Desde que você saiu, ele não é mais o mesmo. Cancela reuniões. Fica horas olhando para a tela do computador sem fazer nada. E ontem eu o encontrei no escritório às 10 da noite, lendo seus relatórios pela 100ª vez. Isso não é problema meu, Emma disse, mas sua voz saiu menos convincente do que pretendia. Emma, você disse para ele que estava apaixonada, mas ele nunca teve chance de responder. O coração de Emma acelerou. O que você quer dizer? Quero dizer que talvez você tenha fugido antes de descobrir se seus sentimentos eram correspondidos. Emma sentou-se pesadamente na cadeira ao lado de Marcos. Marcos, você não entende. Mesmo que Alexander sentisse alguma coisa por mim, nós somos de mundos completamente diferentes. Ele é bilionário, CEO de uma empresa gigantesca. Eu sou uma garota da periferia que mal consegue pagar a faculdade. E daí? Como assim, e daí? Emma o olhou incrédula. Você acha que isso não importa? Que a família dele, os amigos, o círculo social dele vão aceitar uma mulher como eu? Marcos suspirou. Emma, posso te contar uma coisa sobre Alexander que talvez você não saiba? Ela assentiu hesitante. Alexander cresceu rico, é verdade, mas ele sempre se sentiu um estranho no próprio mundo. Sabe por quê? Porque, ao contrário da maioria das pessoas do círculo dele, Alexander realmente se importa com educação, com impacto social. Ele sempre foi visto como o romântico da família por querer usar a empresa para fazer diferença no mundo. Emma franziu a testa. O que quero dizer é que você não é tão diferente dele quanto pensa. Vocês dois são pessoas que acreditam que educação pode transformar vidas. A única diferença é que você viveu essa transformação na pele e ele sempre quis proporcioná-la para outros. Isso não muda o fato de que... Emma, Marcos a interrompeu gentilmente. Você tem medo, eu entendo. Mas deixar o medo te impedir de lutar pelo que quer não é coragem, é covardia. Essas palavras ecoaram na mente de Emma durante o resto do dia. Covardia. Era isso que ela estava sendo? Havia enfrentado todos os obstáculos de sua vida com determinação, pobreza, preconceito, dificuldades financeiras. Mas agora, diante da possibilidade do amor, estava fugindo. Naquela noite, Emma tomou uma decisão. Não sobre aceitar a proposta profissional de Alexander, mas sobre enfrentar seus próprios medos. Ela precisava entender o que realmente sentia. E, mais importante, precisava lutar pelos seus sonhos, tanto pessoais quanto profissionais. Na manhã seguinte, Emma pediu folga na padaria e se dirigiu ao escritório da EduTech. Suas hands tremiam quando ela entrou no elevador, mas uma nova determinação queimava em seu peito. Ela não iria mais fugir. Não iria mais deixar que o medo a impedisse de buscar o que queria. Se Alexander não correspondesse aos seus sentimentos, pelo menos saberia que tentou. E se correspondesse? Bem, então teriam que descobrir juntos como fazer dois mundos diferentes se encontrarem. Quando as portas do elevador se abriram no andar da presidência, Emma respirou fundo. Era hora de parar de se esconder atrás do medo e lutar pelo que realmente importava. Alexander estava em sua sala, exatamente como Marcos havia descrito, olhando para a tela do computador, mas claramente não vendo nada. Seus cabelos estavam despenteados, como se ele tivesse passado as mãos por eles várias vezes, e havia uma tristeza em seus olhos que Emma nunca tinha visto antes. Emma bateu levemente na porta de vidro, quando Alexander levantou os olhos e a viu. Sua expressão passou por uma sequência de emoções: surpresa, esperança, cautela. Posso entrar?
Emma perguntou, sua voz mais firme do que imaginava possível. Alexander assentiu, gesticulando para a cadeira em frente à sua mesa. Vim aqui para ter uma conversa que deveríamos ter tido há 3 semanas, Emma disse, se sentando, mas mantendo a postura ereta. Uma conversa sobre nós dois. Alexander se endireitou na cadeira, seus olhos fixos em Emma, como se ela fosse uma aparição que poderia desaparecer a qualquer momento. Emma, Deixa eu falar primeiro. Ela o interrompeu, respirando fundo para reunir coragem. Há 3 semanas eu fugi daqui porque estava com medo. Medo de não ser boa o suficiente para este mundo, medo de me machucar, medo de me apaixonar por alguém que jamais poderia me amar de volta. Alexander abriu a boca para falar, mas Emma levantou a mão. Mas hoje eu percebi uma coisa. Durante toda a minha vida, enfrentei obstáculos que pareciam impossíveis. Cresci na periferia, pago minha própria faculdade, trabalho desde os 16 anos e, mesmo assim, nunca desisti dos meus sonhos. Mas quando se trata de você, eu virei covarde. Você não é covarde, Alexander disse suavemente. Você é a pessoa mais corajosa que já conheci. Emma sorriu tristemente. Não, Alexander. Coragem de verdade seria ficar aqui e lutar pelo que eu quero, em vez de fugir. Então vim aqui para fazer exatamente isso. Ela se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo, antes de se virar novamente para ele. Estou apaixonada por você, disse, sua voz clara e firme, completamente, irremediavelmente apaixonada. E sei que somos de mundos diferentes. Sei que sua família provavelmente não vai me aceitar. Sei que as pessoas vão dizer que sou uma oportunista ou que você está passando por uma crise de meia-idade. Alexander se levantou também, dando um passo em direção a ela. Mas sabe o que mais sei? Emma continuou, seus olhos brilhando com determinação. Sei que quando estou com você, sinto que posso conquistar qualquer coisa. Sei que você me vê como eu realmente sou, não como uma garota pobre da periferia, mas como alguém com valor real. E sei que juntos podemos fazer coisas incríveis. Emma, ainda não terminei, ela disse, se aproximando dele. Aceito sua proposta. Quero ser sua sócia na EduTech. Quero implementar nossos projetos educacionais. Quero construir minha biblioteca comunitária e usar ela como modelo para todo o país, mas tenho uma condição. Alexander sorriu pela primeira vez em semanas. Qual? Emma deu mais um passo, ficando a poucos centímetros dele. Quero fazer tudo isso como sua companheira, em todos os sentidos da palavra. Por um momento que pareceu eterno, eles ficaram se olhando. Então, Alexander estendeu a mão e tocou gentilmente o rosto de Emma. Emma Collins, você acabou de dizer exatamente o que eu estava tentando encontrar coragem para dizer há meses. O quê? Que estou perdidamente apaixonado por você. Desde aquela primeira conversa sobre Paulo Freire, desde que te vi escolher um livro em vez de comida, desde que percebi que você entende educação de uma forma que eu nunca consegui, apesar de toda a minha experiência. Emma sentiu lágrimas de felicidade se formarem em seus olhos. Você quer saber por que cancelei todas as minhas reuniões nas últimas semanas? Alexander continuou, suas mãos agora segurando o rosto dela. Porque percebi que todo o sucesso do mundo não significa nada se eu não tiver alguém especial para compartilhar. E você, Emma, é a pessoa mais especial que já conheci. Sem mais palavras, Alexander se inclinou e beijou Emma. Foi um beijo cheio de promessas, de sonhos compartilhados, de um futuro que nenhum dos dois havia ousado imaginar sozinho. Quando se separaram, Emma riu entre lágrimas. Então é oficial? Somos sócios em tudo? Oficialíssimo, Alexander respondeu, girando-a no ar. Sócia minoritária da EduTech Solutions, futura diretora da primeira biblioteca comunitária integrada do Brasil,
E se você aceitar, futura esposa de um CEO que finalmente entendeu que o verdadeiro sucesso se mede em vidas transformadas, não em lucros. Emma arregalou os olhos. Alexander Whitmore, você está me pedindo em casamento? Estou pedindo para você construir uma vida comigo. Uma vida onde possamos transformar o mundo através da educação, onde possamos provar que amor verdadeiro supera qualquer diferença social, onde seus sonhos e os meus possam se tornar realidade juntos. Um sim, Emma disse sem hesitar, sim para tudo. Um ano depois, a biblioteca comunitária Emma Collins foi inaugurada na cidade de Tiradentes. O espaço moderno e acolhedor abrigava não apenas milhares de livros, mas também salas de aula, laboratórios de informática e programas de alfabetização que já haviam atendido centenas de pessoas. No dia da inauguração, seu Antônio foi convidado especial. Ele subiu ao pequeno palco montado no centro da biblioteca e, com voz emocionada, leu um texto que havia escrito especialmente para a ocasião. Esta biblioteca representa mais do que livros e conhecimento. Representa esperança. Representa a prova de que sonhos podem se tornar realidade quando encontramos pessoas que acreditam em nós. Na plateia, Emma e Alexander se olharam, suas mãos entrelaçadas, sabendo que haviam encontrado não apenas o amor, mas também o propósito que daria sentido ao resto de suas vidas juntos. A pequena estante de livros usados da padaria, onde tudo começou, agora tinha um lugar especial na nova biblioteca com uma placa que dizia: onde grandes sonhos começam com pequenas escolhas. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Emma Collins tenha tocado seus corações tanto quanto tocou o nosso. Para continuar esta jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes sobre amor, superação e transformação. Vocês podem encontrá-la clicando no link à esquerda. Se esta história os inspirou, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e dar like neste vídeo. Todos os dias trazemos para vocês histórias únicas que exploram a complexidade da vida, o poder do amor e a força dos sonhos. Não percam nossos próximos conteúdos e nos contem nos comentários qual foi o momento da história de Emma que mais os emocionou. Esperamos vocês lá.